Fala comigo aí, beleza? Cara, resolvi gravar esse vídeo de hoje que eu vi umas perguntas em relação ao home, né? Que eu instalei aqui, que eu fiquei meio encucado. Tipo assim, quando a gente vê uma ou duas perguntas, a gente até entende, mas quando são muitas perguntas, a gente fica meio na dúvida. Então eu resolvi gravar esse vídeo separado, falando sobre a conexão. Apesar que eu ainda não conectei aqui no computador não, mas eu vou falar sobre ela. Primeira coisa que eu quero falar, que tá acontecendo muito. Cara, se você é o tipo de pessoa que entra no YouTube, eu quero fazer uma determinada conexão, coisas meio tecnológicas, você quer, assim, aquela receita de bolo, cara, nem tenta, que você tá indo pro lado errado. Assunto que envolve tecnologia, é necessário que você pesquise bem e não procure como uma receita de bolo, que eu vou achar um passo a passo e vou lá e faço. Isso pode até funcionar se você achar um vídeo específico que o cara tá usando o mesmo computador e o mesmo home que você e quer fazer a mesma conexão que você quer fazer. Mas agora, se você está querendo procurar e assistir um vídeo similar para entender como funciona, cara, você tem que pesquisar direito. Porque se você for com o intuito, vou entrar no vídeo, aí você vê lá, a pessoa assiste só o início do vídeo e já quer tentar fazer. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Coisa de tecnologia, realmente você tem que pesquisar, você tem que pensar, você tem que raciocinar, formalizar as ideias para funcionar, tá? Estou falando isso porque eu tive muitas perguntas no home, muitas perguntas no Facebook, que aí com esse vídeo que eu vou gravar aqui, agora toda vez que alguém me perguntar, eu vou pegar e vou mandar esse vídeo. Que aí pelo menos eu sei. Se a pessoa estiver com dúvida, ela não assistiu o vídeo todo. Então a pessoa tem que assistir tudo para poder entender, começar a pensar, a raciocinar essa questão. E o foco de hoje é o quê? A conexão 5.1. Qual que é a dúvida geral do pessoal? Vou mostrar aí a foto aí, ó. Rodar a foto aí. Esse é a conexão do meu home. Você vê ali a parte de saída dele e a parte de entrada. O foco vai na parte da saída, tá? Que é a parte que sai para as caixinhas. Se você notar ali, você está vendo quantas saídas? 5. Se você vê 5 saídas, o que você pode concluir? Até agora nada. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso entrar no site fabricante e ver. Esse home é que tipo? É um home 5.1? É um home 7.1? Eu consigo ver no meu home visualmente se ele é 5, 7.1? Consegue. Se você tem 5 caixinhas e um subwoofer, esse é um home 5.1. Beleza? Então peraí. Então o que tem a ver? Então se ele é 5.1, então eu tenho 5.1 canais de entrada. Errado. Não. A entrada não tem nada a ver com saída. Foca nisso. Não tem nada a ver. Então você tem que pensar bem, raciocinar. Então peraí. Se eu tenho 5 caixinhas e um subwoofer, eu estou com 5 canais. Vamos dizer que tem uma explicação mais específica, mas para o nosso foco aqui é desnecessário. Mas são 5 canais de, chamamos assim, uma frequência alta e uma baixa, que é o subwoofer. Por isso 5.1. 5 dos canais de frequência mais alta e ponto 1, que é o 1, representando a frequência baixa. Beleza. Aí que rola a confusão, que aí começa a confusão é agora. A pessoa quer utilizar 5.1 num computador, ou sei lá, na televisão. Aí quer usar. Aí começa a confusão e é agora. Como que eu vou verificar essa questão? Primeira coisa que você tem que fazer. Senta, pega um papel e desenha. Se você for uma pessoa que consegue, tipo assim, eu sou bom para imaginar as coisas dentro da minha cabeça e projetar tudo como um todo ali e deduzir no final. Se você é bom para isso, ótimo, faz. Se você não é bom para isso, que você começa a pensar e você começa a esquecer o que você pensou, começa a esquecer as associações, escreve no papel, é a melhor coisa. Que aí você não vai ter erro, você vai saber o que você está pensando e raciocinar. O que está acontecendo de um lado, acontecendo do outro lado. O lado de onde vem o áudio e do outro lado onde recebe o áudio. Você tem que associar os dois lados.
Vejamos. Eu tenho essa foto aqui, ó, dessa placa-mãe. Se eu viro para você e falo, tá vendo? Essa placa-mãe, tá vendo ali, ó, as conexões dela de áudio. Aí eu viro para você e falo, ó, fui no site do fabricante, essa placa é uma placa que tem 5.1. Se você bater o olho ali, o que você pode entender? Se você analisar tecnicamente, a gente sabe que a entrada verde ela é uma saída de áudio. E aquela entrada rosa é uma de microfone. Beleza? Então, na verdade, eu tenho ali uma... Eu não vou falar entrada porque ainda fica meio errado falar isso, mas eu tenho uma conexão ali que tem a saída de áudio, a verde, e a rosa eu tenho a entrada para microfone. Por que eu não gosto muito de falar com o computador nessa questão de entrada e saída especificamente? Porque se essa placa faz 5.1, o que acontece quando eu ativo 5.1 nela? Cada entrada dessa manda 2 canais de áudio. Como assim? A gente não tem que 5.1 são 5 frequências altas, quando a gente falou do home lá, e uma baixa. Então, na realidade, eu tenho 6 canais de áudio. Gente, o que é 6 canais de áudio? É 6 literalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem gente com dúvida nisso quando fala canal de áudio. É um canal mesmo. É como se, por exemplo, nesses 6 canais eu pudesse falar assim, ó. Aqui eu vou falar A, aqui é B, C, D, E e F. Separadamente. É separado, não é junto. Ah, então peraí. Então como é que ela está conseguindo mandar numa conexão dela 2 canais? Para quem conhece mono estéreo, vai lembrar disso. Quando você tem aquele P2 mono, o que acontece no mono? Se eu pegar um fone que tem o P2, hoje em dia acho que nem existe isso mais, mas antes tinha. O P2 que era mono, o que você percebe no mono? O som que sai do lado da direita ou que sai do lado da esquerda é exatamente igual. Existe a possibilidade de eu diferenciar o som da direita para a esquerda? Não, não existe. O mono, ele só tem uma via de canal, por isso é mono. Ou seja, ele só consegue uma via, então eu posso ter um lado direito e um lado esquerdo. Vai ter como eu mudar o canal? Por exemplo, mudar o áudio que sai da direita para a esquerda? Não. Quem edita vídeo no YouTube, que trabalha com a timeline, vai entender perfeitamente isso que eu estou dizendo. Por exemplo, quando você coloca várias faixas de áudio, se você tiver um programa que você consiga, que te permita também fazer edição de áudio, isso foi uma coisa também que teve uns dias que eu comecei a mexer, trabalhar nisso, só que depois eu comecei a ver que isso não é interessante. Eu queria fazer umas jogadas de áudio, mas, por exemplo, para a pessoa que vai assistir, isso vai ser indiferente caso ela não tenha um sistema parecido igual ao meu. Mas só para vocês entenderem, você tem a timeline, você coloca várias faixas de áudio. Existe a possibilidade de eu indicar qual saída aquela minha faixa de áudio vai fazer. Então, ou seja, eu consigo diferenciar uma direita e uma esquerda no estéreo. Então, saindo uma faixa pela direita e na esquerda sai outra. No mono eu não consigo fazer isso. Então, o que a gente já pode concluir? Que essa placa que eu mostrei com essas conexões, todas essas conexões são estéreo. Ou seja, se ela tem 3 e ela faz 5.1, que são 6 canais, consequentemente, cada entrada daquela ali vai ter 2 canais. Ah, então peraí. Então isso é geral? Toda a placa vai ser 2.2? Não necessariamente. Depende. Ah, na primeira, poderia ser 4 canais? Aí você tem que raciocinar. Se eu estou falando de um P2 de computador, geralmente essa conexão não consegue fazer mais que 2 canais de áudio. Eu, pelo menos, nunca vi uma placa que faça mais que 2 canais de áudio. Tá? Então, eu acredito que, no máximo, em computador, seria estéreo. Por que eu falo isso? Geralmente... Ah, você viu alguma outra? Não vi. Mas eu acredito que todas seguem essa linha. Por quê?
Se você vende celular, existe fone de celular que ele faz 3 na entrada. Só que no celular, se eu não me engano, eles usam, tem celular que usa o P1, se eu não me engano. Mas ele faz 3. Como que eu sei que é 3? Você tem um fone, quem já teve esse fone vai lembrar. Tem um fone aqui e o microfone aqui. Se você analisar, você tem áudio na direita, na esquerda, e ainda você tem o microfone. Então, ou seja, você tem 3 vias de canais. Num P1, por exemplo, de encaixe. Que eu lembro que era um pouquinho menor. Então aí já dá para você se ligar. Opa! Ah, mas no computador acontece isso? Eu nunca vi numa placa. Ah, então se você está só deduzindo, qual que é o intuito disso? O intuito é você pegar a sua placa, olha essa saída aí, tem 3. Beleza. No site do fabricante falou que ela é 5.1. Ah, então cada via eu vou ter 2 canais. Beleza. Aí agora eu viro para o meu home. Meu home, a entrada dele de canais fazendo 5.1 são essas aí. Você viu que no meu home já é o contrário, ele trabalha não com P2, isso aí é RCA, tá? É importante saber as conexões direitinho. E o P2 de um lado e RCA do outro. Aí você vira e me pergunta, ah, mas como é que você sabe que é P2? P2, para mim, conexões, é tipo, se você dirige carro, você vai concordar comigo. Quando você dirige um certo carro muito tempo, sabe aquele momento que você olha para uma vaga, aí você fala, ah, ali dá. Não tem uma régua ali mostrando, tipo assim, ah, é 1,5 metros essa vaga, ah, é 2 metros essa vaga. Não tem. Mas você consegue olhar e já perceber que o seu carro cabe ali. Eu, com conexões, eu sou mais ou menos assim. Ah, cara, mas eu quero ter certeza que a minha entrada é uma P2. Entra no site do fabricante e verifica. Todos os fabricantes especificam. Todos. Se eu tô falando, todos. Ah, eu comprei uma placa made in China. Ah, eu comprei uma placa no 0800. Entra no site do fabricante e pesquisa. Não tem erro. Todos especificam o tipo de conexão, tá? Entrei no site do fabricante. Achei, não, beleza, é um P2, do outro lado é RCA. Aí você começa a parar para pensar. Da placa tá saindo, num P2, 2 canais de áudio. No meu home aqui na esquerda, ele entra 6 canais de áudio, só que são 6. E 6 conexões RCA. O que eu posso concluir então? Cada RCA segura um canal de áudio. Faz sentido cada RCA entrar 2 canais de áudio? Não. É uma coisa de raciocínio lógico. Então o que eu posso perceber? Se está saindo 2 daqui, 2 que sai daqui vai entrar em 2 daqui. Então eu posso concluir que eu preciso de um P2, tem que ser estéreo, saindo 2 RCA. Um P2 sai 2 RCA. Ah, então agora eu cheguei então à dedução dos cabos. Isso. Então você chegou que você precisa de 3 cabos, cada um com uma conexão P2, para no outro lado da ponta 2 RCA. Beleza? Matou. Vai comprar os cabos? Não. É a hora que você tem que usar a inteligência. Isso é só para você imaginar e formalizar a ideia na cabeça. Ah, agora eu preciso ter certeza se isso está certo. Aí eu vou no computador. Como é que eu faço? Toda placa-mãe que é 5.1, ela consegue, dentro das configurações, modificar essas saídas. Porque, de normal, ela não trabalha com 5.1 ativado. Você vai perceber que o verdinho faz a saída de áudio e o rosa, igual eu falei, que faz a entrada de microfone. Quando você liga o computador, se você formatou ou alguém formatou seu computador ou se veio de fábrica, primeira coisa que você tem que ter atenção, nunca use os drives genéricos do Windows. Por quê? Os drives genéricos do Windows, para áudio, o foco dele não é usar as funções da sua placa de áudio. A função dele é só, basicamente,
fazer funcionar áudio de saída e microfone. Só. Então você não vai ver aquela opção de configurar para 5.1. Então é necessário que você instale o drive do fabricante. De novo, volta ao que eu comentei no início do vídeo. Por isso, se você é uma pessoa que está assistindo o vídeo, eu quero uma receita de bolo, eu quero sentar a bunda lá no sofá, e a pessoa vai falar assim comigo, faça isso. Se você está nessa ideia, quando o assunto é tecnologia, cara, esquece. Vai procurar fazer outra coisa, ver outros vídeos. Não entra nesse assunto, não tenta fazer esse tipo de coisa. Chama um profissional para fazer para você. Porque a chance de você fazer merda é grande. Então, assim, para funcionar 100%, eu teria que ter o mesmo computador que você, o mesmo ROM que você e também querendo a mesma finalidade que você, para o negócio funcionar 100%, já que você não quer raciocinar. Então, se você está na assunto de tecnologia, se está pesquisando sobre, quer entender, tem que raciocinar. Você tem que analisar as informações, realmente assistir os vídeos do início ao final. Eu não falo isso, né, só para assistir meus vídeos, não, gente. Falo qualquer vídeo aí que é aleatório, que você for precisar no YouTube, a pessoa estiver explicando, você tem que assistir tudo, para você realmente entender o que está sendo feito, por que foi feito, os detalhes do que foi feito, e começar a comparar as ideias, tá? Então, nessa parte, o que acontece? Entrei no computador, vi que minha placa é ASUS, mas está com o drive genérico do Windows. Não, tem que entrar no site do fabricante, baixar o instalador do drive da minha placa de áudio e instalar. Quando você entrar dentro das configurações dele, né? Eu ainda não tenho minha placa aqui, mas minha placa é da ASUS. Quando eu terminar de instalar, eu vou mostrar isso também na gravação. Vocês vão ver. Lá dentro tem como você definir quantos canais vai ser trabalhados. Por quê? A placa da ASUS que eu tinha antiga, isso eu gostava dela. Ela, apesar dela ser 5.1, eu tinha como mesclar. 5.1 era o máximo, mas eu poderia trabalhar com 4.1, 3.1, 2.1, 2.0 e 1.0. Uai, mas como assim? À medida que eu ia modificando ali, ela me mostrava exatamente, ó, colocou 4, por exemplo, colocou 4.0, ela mostrava o rosa, que canais de áudio ele ia fazer, o verde, que canais de áudio ele ia fazer, e o azul, que canais de áudio ele ia fazer. Quando eu colocava no 5.1, ela já me mostrava, opa, rosa agora vai sair 2 canais, verde vai sair 2 canais, e o azul 2 canais. Pra que eu tô falando isso? Você chegou na sua placa, mostrou desse jeito, aí você já chega à conclusão, então tá certo, então é esse tipo de cabo que eu preciso comprar. Que agora você tem certeza. Você analisou, viu como seria mais ou menos a conexão de um lado com o outro, matou. Realmente, então, usando essa saída aqui dessa placa com esse ROM, então eu realmente preciso de 3 cabos, onde um lado é P2, no outro lado é 2 saídas RCA. Fechado. Estou falando isso por quê? E se eu pego esse ROM aqui do comentário? Esse ROM aqui. Vou mostrar esse ROM no comentário. Porque tem um cara que me perguntou, falou assim, pô, achei meio ruim que eu entrei em contato na Logitech, até falou no suporte. E ele até comenta que não teve uma explicação, tudo mais, que pudesse ajudar ele nas conexões do 5.1. E ele até me perguntou se eu tive que comprar outro cabo. Eu falei assim, não, realmente, o meu não vem. Porque o ROM, o da Logitech, ele veio só apenas com P2 para 2 saídas RCA. Mas vou explicar para vocês. Isso é aceitável do fabricante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no início que tem que raciocinar? Porque por fabricante não é ideal ele te mandar 3 cabos. Porque depende muito da ponta de cá com a ponta de cá. Se você está sendo mais esperto, você já deve raciocinar. Então você quer dizer que existem placas que fazem a divisão das saídas no 5.1 diferente? Exato. Tem placas, quer ver? Eu vou mostrar a saída dessa aqui. Ó. Olha a saída dessa aqui. Se você perceber, ou percebeu aí, ela não trabalha com 3. Tem placas que trabalham com 6. Ou seja, se ela trabalha com 6, o que você pode entender?
todas ali vai mandar o quê? Um canal de áudio. Então, ou seja, vão ser 6 cabos. Então vai ser 1 a 1. Ou seja, P2 de um lado, RCA do outro. P2 de um lado, RCA do outro. P2 de um lado, RCA do outro. Sacaram então por que a Logitech não manda? Porque depende do modelo de placa que você vai usar. Depende muito. Eu, por exemplo, eu estava com cada ASUS de 3. Então, ou seja, o meu era um P2 para 2 RCA. Aí você vira e me pergunta, mas então por que ela mandou um P2 e 2 RCA? Porque de normal, todas as placas de computador têm essa conexão verde. A conexão verde de tradicional, se você espetar ali o P2 nela, ela manda um som estéreo. Isso é normal. Então, o home da Logitech, você vai ver que tem a entrada auxiliar. O que é a entrada auxiliar? É aquela entrada comum de estéreo, que é quando a gente utilizava antigamente o som em 2.1. Entre aspas, né? É isso aí. Então por isso que ela manda. Sim. Então não faz sentido para ela não mandar os cabos para fazer conexão 5.1. Porque senão ela tem que mandar diversos tipos de cabos diferentes. Ou se ela mandar, você poderia correr o risco de, na sua situação, esses cabos não servir. Porque para o seu computador, para a sua placa-mãe que você está usando, não tem esse encaixe. Não faz esse encaixe. Entenderam? O que eu quero chegar aqui no vídeo, eu já estou falando muito, estou comentando demais já. O que eu quero chegar aqui no vídeo é que você consiga entender o seguinte. O 5.1, eu estou falando de 6 canais de áudio. Então agora se eu falar 7.1, aí a pessoa fica perdida. Se a pessoa ficou perdida, então a pessoa não entendeu o que é 5.1. 7.1 eu estou falando de 8 canais de áudio. 7 de frequências altas, 1 da frequência baixa. 8 canais de áudio. Então, ou seja, eu preciso entender como fica essa divisão dos 8 canais de áudio. Faz por dedução primeiro. Lembre-se, em assunto de tecnologia, em assunto de eletrônica, o cara quando ele desenvolve, o engenheiro, quando você tem um componente eletrônico, não faz sentido eu desequilibrar o componente eletrônico. É mais interessante eu sempre balancear. O que eu quero dizer balancear? Eu tenho 8 entradas ali de áudio. Faz sentido eu com 8 entradas de áudio fazendo 7.1, uma entrada faz 7.1, uma entrada libera 8 canais? Não é uma coisa muito inteligente, né? Se eu tenho 8 conexões, faz sentido uma entrada só fazer o 7.1? Não, isso não é muito inteligente. Sendo que todas as conexões são iguais? Não. Então, consequentemente, é inteligente do fabricante o quê? Distribuir os canais. Então, se é 8, cada um vai fazer um canal. Aí agora você vai lá no computador, entra e confere. Deixa eu ver quando eu coloco em 7.1, o que acontece? O que cada conexão de áudio dessa placa-mãe faz? Por onde está saindo o áudio? Tá? Que aí ela vai te mostrar. Por exemplo, sei lá, o rosa está liberando 2 canais. Esses canais é direita e esquerda do áudio frontal. O verde está fazendo áudio das conexões traseira, direita e esquerda. E o azul está fazendo grave e central, que é eu falo subwoofer e a central. E como é que eu vou conectar então no meu home? Lá atrás, dentro do seu home, tem especificado as entradas de áudio no 5.1. Aonde o que é o que? Se for o RCA do meu home aí, você vai ver vermelho de um lado, branco do outro. Então ele te mostra onde você tem que encaixar. Cara, mas aqui deu errado, inverteu. Vai lá e inverte os cabos. Entendeu? O importante é você entender o que acontece de um lado, o que acontece do outro. Outro home, o home da dúvida. Esse aqui, ó. Porque eu até esqueci de falar isso. Eu fui falando, esqueci de explicar tudo. O cara me fez a pergunta seguinte:
que lá a Logitech, ela não deu suporte direito e tudo mais, ele até me questionou, mas o seu não veio e tá. Aí eu até falei pra ele, que o meu não veio, depois só um cabo só. Até então, beleza. Aí depois ele falou assim, eu acho isso muito problemático, né? Tipo, igual o meu home, é esse aqui, ele mandou dele, ele é esse aí, ó. Aí eu fiquei assim, não entendi. Porque ele falou do cabo P2 para 2RCA. Olha o home dele aí. Esse é o home dele. O que vocês acham aí nessa conexão? Que tipo de conexão vocês fariam no home desse? Se você comprou um P2 para 2RCA, você não está entendendo o que é 5.1. Nitidamente nesse home, se você analisar a traseira dele, você vê. Ele tem saídas RCA. Pensa, o computador e um home, o áudio, ele sai do home e vai para o computador ou do computador que sai e vai para o home? Sai do computador e vai para o home. Se eu estou com saídas RCA, essa saída não é para o computador. É para as caixas dele. Então, onde eu tenho que analisar? Entrada. Geralmente classificado como IN. Se você olhar então nesse home dele, quais são as entradas? P2. Se ele tem 3 entradas P2, o que você pode concluir desse home? É um home que faz 5.1. Cada entrada, com certeza, entra 2 canais de áudio. Então, em relação ao computador, o que vai ser? P2, P2. Estéreo. Porque se for um P2 mono, você está matando um canal de áudio. Então tem que ser P2. E estéreo. O que é o estéreo? 2 canais de áudio. Você tem 2 canais de áudio no estéreo. Então, olha só. Aí a gente para analisar. Olha a pergunta que ele me fez lá no início, falando da Logitech, não deu suporte para ele. E que, isso é importante, tu até falando disso em relação a essa dúvida que ele teve. Logitech não deu suporte. E que, por que vem um cabo só um P2 para 2RCA? Aí você para pensar. No caso dele, não tem nada a ver o P2 para RCA. O home dele, para essa finalidade, no 5.1 não tem. Esse P2 para RCA é aquilo que eu volto e falo lá atrás. Toda placa vai funcionar um P2 para 2RCA com o home. Por quê? O home consegue fazer 2.1. Ou seja, direita, esquerda e o grave. Computadores tem sempre a saída de áudio no canal verde. Entendeu? Tem. Ele tem aquela conexão verde. Tá? Então isso é normal. Por isso mandou esse cabo. Porque é interessante você mandar um cabo que funcione para qualquer tipo de computador. Não você mandar um cabo exclusivo para determinados computadores. Senão é prejuízo. Você não vai atender o público inteiro. Né? Aí entra aquilo. Raciocinar. Você tem que raciocinar. Não é uma receita de bolagem. A Logitech faz isso. Parará. Não. Você tem que raciocinar. Então, no dele aí, a ideia que ele imaginou em cima do meu pro dele tem nada a ver. Ou seja, os cabos que eu vou usar no meu, pro dele é outro cabo. Completamente diferente. É um P2, P2. Entenderam? Então, agora vamos começar a fantasiar um negócio aqui. Então vamos supor que o dele tivesse, sei lá, 4 conexões. Para 7.1. Mesma coisa. 4 conexões, vamos dividir. 7.1 são 8. 2 em cada. E se for 4 conexões para 5.1? Aí eu já teria que entender o seguinte, são 4. Para 6, alguma aqui, 2 aqui, ou não sei, tá fazendo diferente das outras. O que eu preciso fazer? Fabricante. Eu preciso entrar no site do fabricante e entender como as conexões ali se comportam. Entenderam? E na placa-mãe? Mesma coisa. Olha essas, vou mostrar placas-mães diferentes aí nas saídas de áudio para vocês verem. Essa de 3. Tá vendo as fotos aí? Olha a quantidade diferente em questão de conexão de áudio.
Então, quando você entende o que é o 5.1, entende 5.1, eu tenho 6 canais de óbito. Agora eu tenho que olhar para as conexões da minha placa-mãe. Ah, eu tenho 3. Ah, eu tenho 4. Ah, eu tenho 5. Ah, eu tenho 6. Ah, eu tenho 7. Ah, eu tenho 10. Ah, eu tenho 13. Ah, eu tenho 20. Claro que não, tá? Mas eu só estou falando isso para a pessoa entender do seguinte. Como que vai distribuir isso? Entendeu? E parar com esse negócio de receita de bolo. Se você está atrás de receita de bolo, cara, existe tecnologia. Não tente fazer. Melhor você pagar um profissional. Porque hoje as pessoas acham que é caro. Mas é prefiro você pagar um profissional. O cara vai fazer certo, vai fazer. Você não vai acabar comprando coisa desnecessária e não vai estar perdendo dinheiro. Beleza? Então esse é o vídeo que eu queria falar disso, porque eu fiquei preocupado com as perguntas, né? Que eu vi as pessoas perguntando, que eu falei, cara, eu percebi, a pessoa não tem noção nenhuma do que está fazendo, tá? Se não tem noção nenhuma do que está fazendo, assiste o vídeo. Ah, não entendeu? Assiste de novo. Não entendeu? Assista. E comece depois a escrever num papel. Ah, faz igual matemática, igual você treina matemática, faz, se eu tiver 3 conexões, qual que eu vou usar?